Nintendo 3DS, Bitcoin. O preço do Nintendo 3DS está subindo conforme ele se torna mais raro. Isso é uma notícia da GameStop, que atualmente está pagando até $240 em um New 3DS XL, o que é mais caro do que um Switch OLED. Pois é, o preço do 3DS está subindo e não é só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. E no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer o porquê isso está acontecendo de forma, assim, mais racional, né? Porque na internet o pessoal age muito na emoção e acaba espalhando umas desinformações. Então vem comigo nessa jornada que, se você é minimamente nerd, você vai gostar do que eu tô falando. Se possível, ignorar essa bola de pelo que tá aqui do lado, porque o meu gato, ele não vai querer sair daqui pra eu fazer o meu trabalho, então só ignora. E eu já peguei de exemplo aqui o New 3DS XL, que é justamente esse que a GameStop tá pagando mais caro que um Switch OLED usado. E também, né, o nosso querido 3DS Old, que não pode faltar, afinal de contas, ele é teoricamente a opção mais barata, que mesmo assim tá bem caro. E, obviamente, se tratando de um aumento de preço, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a oferta e a demanda. Basicamente, existe um número limitado de Nintendo 3DS que foram fabricados. Tipo assim, não faz mais. Então é o que tem aí no mundo e acabou. Então a primeira etapa pro aumento de preço já tá feita. Uma oferta extremamente limitada de consoles. Principalmente porque, se tratando de um console portátil, as pessoas usam ele no dia a dia, o que faz com que você derrube. Você vai quebrar o seu 3DS eventualmente, então vai diminuindo cada vez mais a oferta dele no mercado. E aí, se for um console que tá em ótimo estado, com caixa e tudo mais, esquece, é mais raro ainda de se encontrar. E pra piorar o nosso caso aqui de aumento de preço, a gente tem a demanda. Basicamente, a rapaziada tem um interesse muito grande no 3DS, que já a gente vai falar um pouco mais do porquê disso. Eu só queria salientar esse primeiro ponto, porque eu vejo uma rapaziada na internet falando, não, o 3DS tá caro porque tem otário comprando. Cara, sinceramente, eu acho isso uma análise meio idiota, porque assim, se o 3DS, ou na verdade qualquer produto, não oferecer em valor, em, tipo assim, em qualidades, em vantagens, sabe, pro comprador algo que seja superior ao preço dele, as pessoas não compram. Então entenda que se o 3DS tá de fato caro, isso é muito além de só, tem um monte de otário, um monte de bocó que tá comprando por aí com um preço alto. O mercado é muito mais complexo do que simplesmente, não, se eu não tenho dinheiro pra comprar, então quem tá comprando é otário. Não é assim, cara. Isso é só a amargura da sua parte. Entenda que existe muito mais profundidade e complexidade do porquê o preço do 3DS vem aumentando tanto. E não é simplesmente porque, é da Nintendo, por exemplo, que eu vejo uma galera falando isso. Porque por algum motivo as pessoas acham que o pessoal compra Nintendo independente do que aconteça. Tipo, a Nintendo lança bosta, as pessoas vão comprar. Cara, não é assim, tá? Eu acho que você foi meio doutrinado na internet. Porque se de fato, independente do que a Nintendo fizesse, ela vendesse, então por que o Nintendo Wii U foi um fracasso? Por que o Nintendo 64, apesar de ótimos jogos, também foi meio que considerado um fracasso comercial? O GameCube, entre muitos outros, tá ligado? Eu sinto que na internet, principalmente, tem essa análise mais rasa, porque o pessoal só odeia a Nintendo e aí fala, não, porque os fãs são otários e compram. Mas não é assim. A massa consumidora de Nintendo são pessoas completamente leigas, que na verdade não se importam se é Nintendo, é PlayStation, não, eles querem uma coisa que ofereça valor pra eles. Se esse valor tá sendo agregado por um Nintendo Switch, um 3DS de 2 telas ou um PlayStation 3, é a pessoa que define, entende? É claro que em pequena escala pode sim haver esse fanatismo e tudo mais, só que a gente tá falando aqui de números gigantescos. A gente tá falando de o 3DS tá absurdamente caro há anos, há muito tempo. Ele tá aumentando cada vez mais de preço, só que ele já é caro há um bom tempo. Já faz um bom tempo que o 3DS é considerado um console que é caro até pro padrões dos usados. Então eu queria começar o vídeo falando desse tópico, porque principalmente antigamente eu pensava, caraca, não faz o menor sentido o 3DS ser mais caro do que um Nintendo Switch Lite novo, ou um Switch OLED novo, às vezes, dependendo. Só que faz. Pior que faz sentido, e eu vou explicar. Primeiramente, é importante salientar que o preço de um produto não se enquadra no preço de fabricação dele, mas sim no valor que ele agrega. O Nintendo Switch, por exemplo, vai ser extremamente mais potente e provavelmente, na verdade, com certeza, é mais caro de se fabricar ele do que um 3DS. Só que isso não necessariamente vai ser refletido no preço dele. Ele não necessariamente vai ser mais caro do que um 3DS. Pelo contrário, o New 3DS XL, por exemplo, sei lá, de Zelda da vida, na caixa completinho, vai ser mais caro que um Switch Lite novo. E isso acontece justamente pelo valor agregado a um console. Não é simplesmente o preço de fabricação, não é, ele é mais fraco que um Switch, então ele tem que ser mais barato. Aqui entra a visão do usuário sobre o valor desse produto. Pra você aí, você pode pensar, nossa, pra mim é óbvio que um Switch é melhor. Isso daí é um console velho de 2011 que não vai rodar a mesma coisa, vai rodar, sei lá, Zelda Breath of the Wild. Só que o mercado, ou falando de forma menos técnica, a média de pessoas que consomem o Nintendo 3DS acham que ele entrega valor o suficiente para comprá-lo no preço alto que ele está. A ideia de que um console velho
barra com um preço de fabricação menor tem que ser obrigatoriamente mais barato do que outro com um preço de fabricação maior ou mais novo, não se fundamenta em nada, porque não é assim que preços funcionam. A percepção de valor da rapaziada é muito distorcida hoje em dia, tanto que não é difícil você encontrar alguém dizendo que a Nintendo está errada de não abaixar o preço dos seus jogos conforme os anos vão passando. Sendo que quem que definiu que o valor de um jogo vai se perdendo conforme o tempo vai passando? Tipo, por que a experiência de Zelda Breath of the Wild, que foi o exemplo que eu citei em 2017, tinha que ser mais cara e em 2025 tem que ser mais barata? Não faz sentido isso. Ah, Eric, mas os jogos vão ficando, sei lá, desatualizados, defasados, então eles têm que abaixar de preço. Cara, primeiro que você tá olhando de um olhar puramente técnico e jogos são arte, então não é só assim que funciona. Além de que, se a gente for por essa lógica, você pode afirmar que, sei lá, Forspoken é melhor que GTA San Andreas, porque GTA San Andreas ficou defasado. O que define o preço de um produto é oferta e demanda, e é por isso que os jogos antigos acabam ficando mais baratos, porque o tempo passa, as pessoas perdem interesse e a empresa baixa de preço pra continuar vendendo. Mas agora, por que diabos a Nintendo abaixaria o preço dos jogos dela conforme o tempo vai passando, se eles continuam vendendo muito bem? Então, antes de assumir um pressuposto como verdade absoluta, faz uma dialética socrática pra tu ter certeza dos porquês que você chegou nessa conclusão. A gente tem o primeiro ponto que eu citei, né, que é a oferta e a demanda. Então, no caso, o 3DS parou de fabricar, o que consequentemente faz com que ele seja mais raro do que o Nintendo Switch, e aí aumenta o preço dele. E, principalmente, tem o fator de que esse console aqui tem uma experiência completamente diferente de um Nintendo Switch, mas, tipo assim, de longe. E é justamente aí que mora o segundo ponto desse vídeo. Para além de oferta e demanda, o 3DS é um console com uma experiência extremamente única. Não existe nada no mercado que chega próximo da experiência de um 3DS. Na verdade, teria o Nintendo DS, só que ele é inferior em vários aspectos. Então vamos lá, vou pegar na sua mão e detalhar, porque na internet é difícil o pessoal entender. Você aí, usuário de emulador, eu sei que é difícil você conseguir compreender essa mensagem que eu tô passando agora, mas a experiência de um console não é a mesma coisa de emulação de console. Ultimamente eu tenho pego bastante o meu PSP pra jogar vira e mexe aqui esse Prince of Persia e, cara, isso ficou escancarado na minha cara. Ele tem queda de FPS, tem um gráfico, né, uma resolução baixa e tudo mais, só que a experiência disso daqui não é a mesma coisa de emular. E se isso vale pra um console que tem uma tela, é basicamente o mais básico possível, é só uma tela e controle. Imagina pra um console com duas telas, com a de cima sendo 3D e a de baixo sendo touchscreen resistivo. Não é nem touchscreen capacitivo, é resistivo. Eu nem vou entrar no mérito aqui de qual experiência é melhor. Isso vai completamente de usuário para usuário. Mas o ponto é que é diferente. E isso é irrefutável. E, cara, depois que você pega um consolinho desse pra testar, é um caminho sem volta. É uma praticidade e, em geral, assim, uma vibe completamente única. É você sacar ele do bolso e poder jogar vários jogos que são extremamente nostálgicos, mas mesmo que você não tenha nostalgia nenhuma, você vai se impressionar com a maneira que é apresentado os jogos aqui dentro. Seja porque você vai usar um 3D, e isso é bem raro, na verdade, se acontecer, porque só dá dor de cabeça e depois de 5 minutos você desliga. Mas o fato de ter duas telas e a de baixo ser touchscreen resistivo, perceba, touchscreen resistivo é esse que funciona com a canetinha quando você aperta, né, pela pressão. E isso altera completamente a sua experiência de gameplay, porque você tem uma precisão absurda aqui dentro. Então, mesmo que, e eu sei que vai ter gente citando, um AYN Tor da vida, que é esses emuladores chineses que agora tem duas telas, possa ter uma experiência parecida, não é a mesma experiência, porque o touchscreen de baixo dele é um touchscreen capacitivo, igual do seu celular. Além de que ele é maior, tem Android e tudo mais, assim, não é a mesma experiência, sabe? É quase como se você comparasse um console com um PC. No PC você tem a liberdade e a versatilidade, enquanto no console você tem a praticidade, entende? É tudo extremamente rápido, tudo funciona muito bem. Sem contar que o 3DS tem um molho, tá? Não só pela experiência do hardware, né, que é realmente bem distinta de outros aparelhos, mas também no software. Cara, a Nintendo tem uns lances... Eu vou ligar aqui pra mostrar pra vocês, calma aí. A Nintendo, cara, tem um carinho, pelo menos tinha, né? Porque no Switch não é nem tanto. Mas ela tinha um apreço aos detalhes, ao sistema em geral do console, que chega a ser bizarro. Porque aqui, é claro, você tem joguinhos de montão, inclusive a gente já vai falar sobre a biblioteca do 3DS, que também é outro ponto alto. Só que para além de games, a gente tem, por exemplo, aqui um pedômetro, que é esse lance aqui, ó, de contar os passos. Quando você tá com o console assim no modo descanso no seu bolso, ele conta os passos que você tá dando, e isso te rende essas moedinhas aqui que você pode usar pra jogar um game aqui dentro. Ou, por exemplo, esse lance aqui também, ó, de notas de jogo, que você consegue fazer certas anotações aqui, né? É literalmente um bloco de notas, como se fosse, né? Você consegue escrever aqui, desenhar e tudo mais de forma extremamente precisa. E isso daqui, cara, é só a ponta do iceberg, tá? Porque se você pega aqui, por exemplo, o Miiverse, né, que é esse basicamente Facebook da Nintendo, cara, na época que isso aqui funcionava, era muito bom, é porque
hoje tá desativado, mas era muito interessante. Tem também a questão dos temas, essas insígnias aqui também. Mano, são várias coisinhas que só no primeiro dia que você tiver o 3DS, você não precisa nem jogar. O próprio sistema dele, conforme você vai explorando, vai te mostrando várias coisas que te entretêm, entende? E esse tipo de coisa não tem em emulador, não tem em, sei lá, console portátil chinês. Pra você aí, especificamente, pode não fazer o menor sentido alguém pagar, sei lá, R$900 em um 3DS Old pra jogar, sendo que você consegue se divertir usando o emulador de 3DS no celular. Só que as experiências individuais das pessoas não são quantitativas, não é algo assim objetivo, é completamente subjetivo. Pesquise o significado da palavra qualia na filosofia que você vai entender do que eu tô falando. Então assim, é claro que eu entendo quem fala, meu Deus, o cara pagou, sei lá, R$2.000 em um 3DS, sendo que dá pra botar ele num celular pocket. Só que isso é uma análise muito rasa, é muito além do que só um consolezinho que roda jogos velhos. Aqui tem uma experiência e muitas das vezes até mesmo nostalgia de alguém que experienciou esse console na infância ou quando era adolescente. Inclusive, um fator que provavelmente também encareceu o 3DS foi que pós-lançamento de Switch, a rapaziada deve ter vendido ele a rodo pra comprar a nova geração de portáteis, de consoles, né? Porque o Switch é tanto portátil, tanto de mesa. E depois que essas pessoas venderam o 3DS, experienciaram o Switch e perceberam que o Switch não é melhor que o 3DS, ele é só diferente, essas mesmas pessoas devem ter se arrependido e até mesmo voltado a pesquisar pra comprar um 3DS que elas venderam há pouco tempo atrás. Então assim, é muito louco porque foi um conjunto de fatores extremamente específicos que fizeram o 3DS ficar muito caro. Até mesmo o lance dele ser o último console de fato portátil da Nintendo, né? Porque o Switch é portátil, mas também é híbrido, então não é só portátil. E isso tudo sem contar os jogos, né? Que eu vou até pegar aqui pra exemplificar. Porque, mano, é estupidamente boa a biblioteca do 3DS. E, tipo assim, é Smash Bros, é Zelda Ocarina of Time, o Majora's Mask também, né? Mas eu não tenho aqui, só o digital. Zelda Link Between Worlds, Mario 3D Land, Mario Kart. Mano, isso daqui é jogo infinito, tá? Até hoje eu jogo isso daqui e ele não é, pior do que o Mario Kart 8 Deluxe. Ele pode ser menos completo, mas a experiência, as pistas, o modo de controle, o gráfico, tudo, o charme desse jogo é único. Então assim, para além de tudo que eu falei nesse vídeo, né, sobre oferta e demanda, sobre ele ser o último console da Nintendo, sobre a experiência ser completamente única de se jogar no 3DS, ainda tem o simples fator de que o 3DS é um console muito bom. Ele tem jogos muito bons, ele funciona muito bem. Então assim, pra concluir o raciocínio do vídeo de hoje, eu queria trazer esse assunto aqui porque eu sinto que as pessoas fazem uma análise muito superficial quanto a isso na internet. E eu queria dar uma mínima aprofundada e eu espero que vocês aprofundem ainda mais aí nos comentários, tá? Pode soltar ali a voz aí, ó, no caso o texto, né, o teclado. Digita aí a sua opinião, fala o que você acha sobre isso, eu tô certo, eu tô errado, pode ficar à vontade de forma respeitosa, que senão eu vou te dar ban. E assim, o 3DS é um console que eu gosto muito também, é um console muito importante aqui pro canal, muita gente veio pra cá, né, e tá inscrito aqui por conta do 3DS, então eu achei que seria relevante um vídeo desse tipo aqui. Inclusive, teve gente ainda que falou que o 3DS aumentou de preço porque eu fiz vídeo, ou não só eu, né, mas tipo, a rapaziada da internet fez vídeo sobre o 3DS. Cara, eu queria muito ter essa relevância de poder aumentar o preço de um console, não só eu, mas outros youtubers também, mas o lance, na verdade, é que a criação de conteúdo, rapaziada, ela se trata de fazer vídeos sobre o que tem demanda, interesse. Perceba que eu não pego um produto underground, um console nada a ver, e trago ele para a superfície do mainstream da internet. Não, é o contrário. Eu vejo o que está em mainstream, o que está em alta, o que o pessoal tem interesse e faço vídeo sobre isso. É só isso, tá ligado? Eu faço vídeo de 3DS porque o pessoal gosta do 3DS. O meu dedo ali na hora de aumentar o preço do 3DS é muito pequeno, para não dizer ínfimo nesse sentido, porque a rapaziada vai ter interesse independente de eu criar conteúdo ou não. Mesmo que eu não criasse, outras pessoas vão criar, porque se tem interesse no 3DS, vai ter view. E se tem view, vai ter gente fazendo vídeo, enfim. Explicando sobre criação de conteúdo, comprem meu curso. Não, parei, chega, ó, like, tá? Like aqui embaixo, se inscreve, vocês sabem que sempre tem vídeo de nerd aqui no canal, então se você é nerd, vem comigo. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!